Jesus continua anunciando aos discípulos a sua morte e a sua ressurreição. E ele, a partir de domingo passado, aquele trecho da confissão de fé de Pedro, Jesus vai se dedicar mais à instrução dos apóstolos do que às multidões. Ele já está preparando a sua sucessão. Ele vai morrer, vai ressuscitar e vai deixar os apóstolos para continuarem a sua missão. Só que aqui hoje nós vemos a grande dificuldade que os apóstolos têm, e nós também, de compreendermos os caminhos de Deus, o pensamento de Deus, o modo de agir de Deus. Jesus está falando de entregar sua vida, e eles estão discutindo pelo caminho sobre quem é o primeiro, quem é o maior. Completamente destoando do Espírito de Cristo. Imaginem mais ou menos a cena. Pedro dizendo: olha, sinto muito, mas Jesus falou: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, o primeiro sou eu. Mas daí o João podia ter dito: tá bom, mas ele falou também que você é Satanás, porque você não pensa como os homens, não pensa como Deus, mas como os homens. E o discípulo amado sou eu. Mas aí o Natanael falaria: escuta, mas quem ele disse, eis aí um israelita sem fingimento, falou isso de mim, então o primeiro sou eu. Mas daí podia aparecer o Judas. Normalmente quem tem o econômico, quem mexe com as finanças, é alguém muito esperto, muito inteligente. E o Judas podia dizer: olha, o econômico sou eu. Quem decide aqui, quem vai gastar, sou eu. Então o primeiro sou eu. Imaginem que coisa ridícula essa cena que eu estou aqui inventando. Mas eles não, quando Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles ficaram calados, tiveram vergonha de falar que eles estavam brigando pelo primeiro lugar. Nós também brigamos, irmãos. Na escola, todo mundo quer ser o primeiro aluno. E quando não consegue ser o primeiro intelectualmente, tenta ser o primeiro nos esportes. E quando não consegue também nos esportes, quem sabe, pelo menos na bagunça, você o mais bagunceiro da sala de aula, horrível. Mas tenho que ser o primeiro em alguma coisa. No fundo, irmãos, Cristo não está recriminando o desejo de ser o primeiro. A competição, o desejo de se superar, todo o progresso que houve na humanidade, no fundo nasce de um desejo de primejar. O mal não está aí. O problema é que, normalmente, nessa busca do primeiro lugar, existe um espírito de rivalidade. O outro não é meu amigo que me ajuda, que me completa. O outro é um rival que eu tenho que superar e, se possível, destruindo. Olhem o retrato da política no Brasil nesses tempos. A briga pelo primeiro lugar. Quem é que manda? É o presidente, são os governadores, é o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo quer ser o primeiro. E quem sai prejudicado? O povo. Porque no pensamento de Deus, autoridade é serviço. Não é se colocar num pedestal e dizer: sou eu quem mando. Normalmente, irmãos, por trás do querer ser o primeiro, querer ser aquele que manda, está uma fraqueza, uma pobreza interior. Quem tem valores, quem tem amor, está livre dessa ambição do primeiro lugar. Está livre disso, não precisa disso.
É quem é muito mesquinho, quem é muito pobre interiormente, quem tem poucos valores, precisa do aplauso, precisa de sentir que os outros estão nos seus pés. Que coisa ridícula! Por isso que a segunda leitura fala de duas sabedorias. Uma sabedoria que vem do alto, que ela é pura, é a santidade, ela é pacífica, ela pacifica, ela não cria guerra, ela é modesta, é humilde, ela é conciliadora, ela é cheia de misericórdia, ela não tem hipocrisia, não tem falsidade, ela é verdadeira, é sincera. Que maravilha, irmãos, que é a sabedoria que vem do alto. Enquanto a sabedoria que vem de baixo, diz essa carta, só que hoje cortaram esse pedaço, de carta de São Tiago, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. A sabedoria egoísta, invejosa, ela é diabólica, ela separa, ela divide as pessoas, ela cria ódio, fanatismo. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque vivemos num mundo que está cheio dessa sabedoria mundana e está carente, necessitado absolutamente dessa sabedoria divina que Jesus manifestou na cruz. Então, irmãos, olha que maravilha. Jesus com uma paciência imensa, porque ele sabia o que eles estavam pensando, o que eles estavam conversando pelo caminho, como ele conhece o nosso coração, sabe como que a gente sofre por rivalidade, por querer ser o primeiro, por invejas, por ciúmes, né? Ele sabe como que a gente sofre, e ele senta, ele vai ensinar, é um mestre que vai se sentar na cátedra. Ele se senta, chama os 12 e lhes disse uma frase, para a gente colocar num quadro, gravar na mente e no coração: se alguém quiser ser o primeiro, todos queremos, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. É assim que Deus pensa. Quer ser o primeiro? Quer ser o maior? Seja o que serve a todos. Alguém pode dizer, puxa vida, mas que coisa meio chata, servir a todos. Me mandaram um áudiozinho essa semana que eu achei maravilhoso, e vocês devem ter visto. Um rapaz contando de um brasileiro nos Estados Unidos que foi no Starbucks tomar um café, e a hora que estava quase chegando para ser atendido, aquele drive-thru, né? Vai de carro e você pede e te serve. Ele pensou, eu vou pagar um café para quem vem atrás de mim. E disse que tinha uma mulher, que ele não conhecia, não sabia quem era. Falou para a atendente, olha, estou pagando o meu café e o café dessa senhora que vem atrás. E pagou. E quando ele saiu, ele contou, estava sendo entrevistado por um norte-americano. E falou, rapaz, eu senti uma adrenalina, uma coisa tão boa, de ter feito um gesto de bondade, assim, gratuito, sem nenhum interesse. Eu nem sabia quem era a pessoa. Aquilo me deu um prazer. E esse entrevistador falou, você sabe por que você sentiu esse prazer? Porque tem umas pesquisas científicas de que quando uma pessoa faz um gesto de amor desinteressado, sem trocar, por pura generosidade, há uma descarga de um hormônio chamado oxitocina. É o hormônio que a mulher descarrega quando ela dá à luz. A mãe, quando dá à luz, no meio daquelas dores, daquele incômodo, ela se apaixona pela criança. Porque naquele gesto de dar a vida, há uma descarga dessa tal de oxitocina. É um hormônio produzido pela hipófise. Tá bom, mas agora o cara falou, mas a pesquisa não parou aí. Ela mostrou que não só
quem dá experimenta isso, essa descarga desse hormônio. Quem recebe algo gratuitamente também experimenta. Só que a pesquisa foi mais além. Quem testemunha o gesto de dar e de receber também experimenta. Ou seja, a balconista experimentou, a mulher que recebeu o café de graça experimentou, e o cara que deu, que pagou, mais ainda. E o cara falou, a pesquisa concluiu, agora não estou lembrado, está aqui. Botei em outro lugar. Concluiu que você quer ser feliz? Sirva gratuitamente. Ame gratuitamente. O que é dificílimo, irmãos, porque nós sempre trocamos. Eu sirvo quem me serve, eu amo quem me ama, eu beneficio quem me beneficia. Eu pensava, agora eu descobri por que Deus é tão feliz. E Jesus Cristo, Filho de Deus, felicíssimo. Porque devia ter uma carga de oxitocina enorme, porque vivia fazendo o bem gratuitamente. Deus faz nascer o sol sobre os justos e os injustos, faz cair a chuva sobre os bons e os maus, sobre quem não merece. E eu pensava, meu Deus, nós fomos criados, todos, homem e mulher, à imagem e semelhança desse Deus que é amor gratuito. E nós só nos tornamos a imagem de Deus quando aprendemos a amar gratuitamente. Quem pode fazer isso, irmãos? Bom, Jesus, ele em seguida, depois de ter dado esse ensinamento, então você quer ser feliz? Ame, sirva. Não como moralismo, estou dizendo isso, irmãos. Você tem que amar, você tem que servir. Não, pelo amor de Deus. Nós podemos fazer isso porque Cristo fez isso conosco e faz isso conosco continuamente. E aqui, em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Irmão, sabe quem é essa criança? Eu, você. Nós que não somos autossuficientes, não somos pequenos, somos débeis. Não nos bastamos a nós mesmos. Cristo nos ama como amou essa criança, que na sociedade judaica, a criança era o último da escala. Não se prezava muito a criança, de jeito nenhum. Em outras passagens, as mães levam os filhos para que Cristo as abençoe, e os apóstolos as repreendem, ficam bravos e mandam embora. E o Cristo fala, repreende os apóstolos, deixem as crianças virem a mim, porque o reino dos céus é dos que se parecem com elas. Jesus não está elogiando o infantilismo. A criança não é elogiada na Bíblia por aquilo que ela é de inocência, aqueles mitos assim, mas pelo que ela não é, pela sua carência, pela sua pequenez, pela sua necessidade. Ou seja, Cristo hoje nos abraça. Olha Cristo na cruz. Não está com os braços cruzados, está com os braços abertos para abraçar você e a mim, para nos amar gratuitamente. Esse é o segredo da vida cristã, deixar-se amar por Deus. É difícil, irmãos, porque nós queremos merecer. Nós sempre aprendemos que eu tenho que merecer, que fazer por onde? Merecer o quê?
com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com a minha rivalidade, meu ciúme, mereceu o quê? Cristo nos ama como a gente é, como uma criança. Eu tenho que me tornar criança, isso sim. Santa Teresinha do Menino Jesus descobriu isso, porque ela vivia numa época do jansenismo, que era rigorosíssimo. A espiritualidade era toda baseada em sacrifícios, em mortificações, em renúncias. Quase ninguém comungava, porque não se achava digno. Era um negócio horrível, pesado. E Deus suscita uma menina que descobre, ela falou, eu não tenho força para fazer isso. Se esse é o caminho para o céu, eu estou fora. Até que ela, numa viagem, conheceu o elevador. Inventaram um elevador, e tinha na França, na Itália, e ela falou, é isso que eu preciso, um negócio que eu entro, ele me leva, ele me faz subir. Eu preciso de um elevador na vida espiritual. E ela falou, meu elevador é Cristo, Ele que me pega e me carrega, me leva ao Pai. E por isso ela dizia, eu não quero crescer, eu quero me tornar sempre pequena, menor, porque quanto mais criança eu for, quanto mais despojada de mim, quanto mais necessitada, quanto mais pequena eu for, mais o Senhor vai cuidar de mim, mais Ele vai me ajudar, mais Ele vai me abraçar. A pequena via, vale a pena ler, História de uma Alma, onde ela descreve o caminho que Deus ensinou para ela, da pequenez, da humildade, irmãos, da humildade. Irmãos, e o maravilhoso é isso, quem se deixa abraçar pelo Senhor, quem se deixa amar e ajudar pelo Senhor, torna-se capaz de abraçar o outro. Qual é a criança que Deus colocou na tua vida que precisa ser abraçada? Quem sabe teu marido? Tua mulher? Teus filhos? Coitadinhos dos nossos idosos que na pandemia ficaram privados, não só do abraço, da presença dos filhos, dos netos. Como sofreram os idosos? Como sofreram? E como sofrem ainda muitos deles. E temos que agora, irmãos, com a diminuição da pandemia, voltar a abraçar as nossas crianças, aquelas que são pequenas na idade e aquelas que têm 80, 90 anos, voltar a abraçá-las, a cuidar delas, a manifestar o carinho, o amor, porque é isso que dá sentido à vida. Não é outra coisa, não é ter muito dinheiro, não é ser sarado, é ser amado. Você quer ser feliz? Deixe-se amar por Deus. Não basta os amores humanos, são sempre imperfeitos, sempre limitados. É assim, ninguém precisa se escandalizar disso. Mas se você se deixa amar por Deus, você pode aceitar a limitação do outro e as tuas próprias limitações. Você se aceita e você se alegra de que tem alguém que ame a criança. Jesus Cristo ama a criança. Quer ser sempre amado? Seja sempre criança. Deixa o teu orgulho, pare de ser tão exigente com você e com os outros. Busque esse abraço de Deus. Olha lá, Ele está na cruz. Por isso, irmãos, que esse anúncio da paixão e da ressurreição é uma declaração de amor. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Será entregue, é um verbo no passivo, que quer dizer que a ação é de Deus. Deus está entregando o seu Filho por você, por mim, gratuitamente. Sabe para quê? Para arrancar do nosso coração essa sabedoria mundana, enganosa, mentirosa,
da competição, da rivalidade, de querer primejar, de querer ser o primeiro, de querer estar por cima de todo mundo, quer arrancar essa sabedoria que não presta, que não torna ninguém feliz, e quer colocar no teu coração, no meu coração, essa sabedoria que vem do alto, que é pura, que é pacífica, que é conciliadora, que é cheia de misericórdia, que não tem hipocrisia, uma sabedoria maravilhosa, para que a gente viva melhor em casa, viva melhor no trabalho, viva melhor em todo lugar. Então, irmãos, recebamos isso como um presente de Deus. Deixemos-nos amar. O Senhor nos ensina com um gesto fantástico, né, que é esse de pegar uma criança, colocá-la no meio deles, no centro. Ele coloca o menor, o mais despretensioso, aquele que sabe que não se basta, aquele que sabe que não está com a bola toda. Esse ele coloca no meio. E abraçando, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. Cristo está escondido no outro. Quem estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e doente e me visitaste. Quando foi, Senhor, que nós te vimos assim? Quando fizestes ao menor dos meus, a mim o fizeste. Olha que amor que Deus tem, que Cristo tem por nós. Ele se identifica com toda pessoa que está necessitada. Tudo aquilo que você fizer para alguém necessitado, gratuitamente, sem esperar nada em troca, você está fazendo para Deus. E você está deixando que a natureza que Deus criou descarregue em você essa dose desse hormônio que dá prazer, oxitocina, né, que te dá um prazer imenso, porque você está se assemelhando a Deus, aprendendo a amar de graça, sem esperar nada dos homens, esperando tudo de Deus. E Deus costuma pagar muito bem, irmãos, muito bem. Não há quem tenha deixado pai, mãe, que não receba 100 vezes mais nessa vida, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Alguém paga melhor do que o Senhor? Me diga qual o banco que faz isso. Não existe. Deus faz, e muito mais do que o cêntuplo. Tá bom, irmãos, então guardemos essa palavra, vamos louvar a Deus que nos ama gratuitamente e pedir que Ele nos ajude, nos ensine também, como a Virgem Maria, que amou gratuitamente ao seu Filho, à humanidade, nos ensine também esse amor que é serviço, que é colocar-se a serviço do outro.